Nosso planeta está cheio de lugares que parecem incrivelmente belos. Mas por trás dessa beleza, alguns escondem perigos inimagináveis. Lugares onde a natureza é tão poderosa que a sobrevivência se torna incerta. Onde um único erro pode significar a diferença entre a vida e a morte. Ainda assim, esses lugares continuam atraindo exploradores e aventureiros. Desde ilhas mortais até estradas suspensas sobre penhascos sem fim. Desde desertos em chamas até terras congeladas onde o próprio frio pode matar. Estes são os lugares mais perigosos da Terra. Lugares onde a natureza impõe suas próprias regras. E a humanidade só pode tentar sobreviver. Isto é o limite do nosso planeta. E agora, venha conosco descobrir todos esses lugares. Entre todos os lugares perigosos espalhados pelo nosso planeta, poucos são tão aterradores quanto uma pequena ilha proibida na costa do Brasil. A cerca de 90 milhas da cidade de São Paulo, uma ilha verde surge silenciosamente do Oceano Atlântico. À primeira vista, parece tranquila, coberta por floresta tropical densa e cercada por águas azuis. Mas esta ilha abriga uma das maiores concentrações de cobras venenosas do planeta. Conhecida como Ilha da Queimada Grande, o mundo a chama de Ilha das Cobras. Cientistas estimam que entre 2.000 e 4.000 cobras vivem em apenas 110 acres. Entre elas está a víbora, jararaca e lhoa dourada, uma espécie única no mundo. Seu veneno é tão potente que pode destruir tecidos humanos e causar falência de órgãos em minutos. Devido ao perigo extremo, a Marinha do Brasil proibiu o acesso público por décadas. Apenas alguns cientistas podem visitá-la, e mesmo assim devem se mover com extremo cuidado. Ao longo de milhares de anos, o isolamento transformou esta ilha em um reino mortal dominado pelo veneno. E ao estar em suas costas silenciosas, você não pode deixar de se perguntar que outros lugares são tão belos e mortais. Se a Ilha das Cobras mostra o quão mortal a natureza pode ser, o próximo lugar revela o quão perigosa uma única estrada pode se tornar. Esculpida nos penhascos dos Andes bolivianos, está uma das estradas mais famosas do mundo. Oficialmente chamada de Yungas Road, o mundo a conhece como Estrada da Morte. Durante décadas, esta estrada conectou a cidade capital La Paz à floresta amazônica. A rota se estende por quase 60 quilômetros, descendo de mais de 470 metros de altitude. Em muitos trechos, a estrada se reduz a apenas 3 metros de largura.
De um lado ergue-se uma parede de rocha vertical, enquanto do outro, uma queda de mais de 600 metros desaparece nas nuvens. Não há guardrails, não há barreiras e muitas vezes não há espaço para dois veículos passarem. Uma neblina densa frequentemente cobre as montanhas, reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros. A chuva transforma a superfície de terra em lama escorregadia, enquanto cachoeiras caem diretamente sobre a estrada. Em seus anos mais perigosos, acreditava-se que a estrada tirava entre 200 e 300 vidas por ano. Mesmo hoje, ao estar à beira, você percebe que um pequeno erro pode te fazer cair no vale infinito abaixo. Nem todos os lugares perigosos são moldados por vulcões, tempestades ou paisagens selvagens. Alguns são criados pela ambição humana, quando a tecnologia foge ao controle e deixa consequências que duram séculos. Um dos exemplos mais assustadores está no norte da Ucrânia, uma região silenciosa conhecida no mundo todo como Zona de Exclusão de Chernobyl. Em abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu durante um teste de segurança mal sucedido. A explosão liberou enormes nuvens de material radioativo na atmosfera, contaminando milhares de quilômetros quadrados. Em poucas horas, a radiação invisível se espalhou por florestas, rios e cidades inteiras, envenenando silenciosamente o ambiente. Mais de 100 mil moradores foram obrigados a evacuar suas casas, deixando para trás escolas, apartamentos e bairros inteiros. Cidades como Pripyat foram abandonadas quase da noite para o dia, congeladas no tempo com brinquedos, livros e pertences pessoais, deixados exatamente onde estavam. Décadas depois, a radiação ainda permanece no solo, nas árvores e nas estruturas de concreto em ruínas. Alguns locais ainda são tão perigosos que uma pessoa que permaneça muito tempo pode receber uma dose perigosa de radiação. E ainda assim, nesta zona silenciosa, algo inesperado aconteceu. Sem a presença humana, a vida selvagem voltou lentamente, e as florestas começaram a retomar as cidades abandonadas. Mas sob as ruas silenciosas e os edifícios vazios, Chernobyl continua sendo um lugar onde um perigo invisível nunca desaparece completamente. Enquanto Chernobyl nos lembra como a tecnologia humana pode criar perigos invisíveis, o próximo lugar mostra como a própria natureza pode levar a sobrevivência humana ao limite. No alto do Himalaia encontra-se a montanha mais alta da Terra, o Monte Everest. Com 8.848 metros acima do nível do mar, o Everest se eleva acima de todos os outros picos do planeta. Mais perto de seu cume, existe uma região que os alpinistas mais temem, um lugar conhecido simplesmente como Zona da Morte. Acima de 8.000 metros, o ar se torna tão rarefeito que o corpo humano começa a morrer lentamente. Aqui, os níveis de oxigênio caem para cerca de 1/3 do que respiramos ao nível do mar.
As temperaturas podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius, enquanto os ventos ultrapassam 100 km por hora. Nessas altitudes, até tarefas simples como caminhar, pensar ou respirar se tornam batalhas exaustivas. Ao longo das décadas, mais de 300 alpinistas morreram tentando alcançar o cume. Muitos deles ainda permanecem na montanha, congelados no gelo onde o ar é rarefeito demais para missões de resgate. Ainda assim, apesar do perigo, centenas de alpinistas retornam todos os anos, atraídos pelo sonho de estar no topo do mundo. Porque no Everest, cada passo acima das nuvens é um teste de até onde o corpo humano pode resistir diante da força da natureza. Se o Everest mostra o perigo do frio extremo e da altitude, o próximo lugar revela o que acontece quando a Terra se torna insuportavelmente quente. No nordeste da Etiópia, encontra-se um dos ambientes mais hostis do planeta, a Depressão de Danakil. Situada cerca de 100 metros abaixo do nível do mar, esta bacia desértica é um dos lugares mais baixos e quentes do planeta. Durante o dia, as temperaturas frequentemente ultrapassam 50 graus Celsius, transformando o solo em um forno. A paisagem parece quase alienígena, cheia de piscinas de enxofre, lagos ácidos e formações minerais de cores estranhas. Essas cores amarelas, verdes e vermelhas são formadas por gases tóxicos que escapam do interior da Terra. 3 placas tectônicas se encontram sob esta região, separando lentamente o continente africano. Em algumas áreas, o ar se torna perigoso para respirar, cheio de dióxido de enxofre e outros gases tóxicos. Perto dali, lagos de lava brilham com temperaturas que podem ultrapassar 1.200 graus Celsius. Apesar dessas condições extremas, por séculos pessoas viajaram até aqui para extrair sal do deserto. Longas caravanas de camelos ainda cruzam as planícies escaldantes, transportando blocos de sal. Em Danakil, a beleza da paisagem esconde uma verdade simples. Este é um lugar onde a terra parece viva e perigosamente instável. Dos desertos ardentes da Etiópia, nossa jornada agora segue para as profundas águas azuis do Mar do Caribe. Na costa de Belize, encontra-se um dos sumidouros mais famosos e misteriosos da Terra, o Grande Buraco Azul. Visto de cima, parece um círculo perfeito azul escuro, cercado pelas águas turquesa do Recife de Coral. Este enorme sumidouro marinho mede mais de 300 metros de largura e atinge cerca de 124 metros de profundidade. Milhões de anos atrás, este local era um sistema de cavernas calcárias formado durante a última era glacial. Quando o nível do mar subiu, o teto da caverna colapsou, deixando o enorme buraco circular visível hoje. Mergulhadores que entram descem rapidamente para águas mais escuras e frias, onde a luz do sol começa a desaparecer.
A cerca de 40 metros abaixo da superfície, existe uma camada de sulfeto de hidrogênio, uma nuvem tóxica que bloqueia luz e oxigênio. Abaixo dessa camada, o mundo se torna quase completamente escuro, com enormes estalactites surgindo das profundezas. Quanto mais fundo os mergulhadores descem, mais perigosas se tornam as condições, devido à narcose por nitrogênio e à desorientação. Ao longo dos anos, vários acidentes de mergulho ocorreram aqui, lembrando aos exploradores que a beleza muitas vezes esconde perigo. O Grande Buraco Azul continua sendo uma das maravilhas submarinas mais fascinantes e perigosas do planeta. Enquanto a ilha Sentinel do Norte é perigosa por causa do isolamento humano, o próximo lugar mostra como a natureza pode criar um ambiente quase impossível para a vida. No norte da Tanzânia, encontra-se um corpo de água estranho e inquietante, conhecido como Lago Natron. Visto de cima, o lago parece quase irreal, brilhando em tons de vermelho e laranja sob o sol africano. Essas cores incomuns vêm de micro-organismos que prosperam na água extremamente alcalina do lago. A água aqui pode ultrapassar 60 graus Celsius e possui um nível de pH semelhante ao de produtos químicos domésticos fortes. Essas condições extremas tornam o lago mortal para a maioria dos animais que entram em suas águas. Com o tempo, os minerais da água podem preservar os animais mortos, deixando restos inquietantes semelhantes à pedra ao longo da margem. A cena é ao mesmo tempo assustadora e surreal, como se o tempo tivesse parado no momento em que a vida desapareceu. E ainda assim, apesar do ambiente hostil, milhões de flamingos se reúnem aqui todos os anos. Eles se alimentam de algas que prosperam na água alcalina, transformando o perigo em oportunidade. Para essas aves, o lago oferece um dos locais de reprodução mais seguros da África Oriental. O Lago Natron é um lembrete de que até os ambientes mais hostis da Terra podem sustentar vida de maneiras inesperadas. Da lava ardente da África Central, nossa jornada agora chega a um lugar onde o calor do sol se torna o maior perigo. No leste da Califórnia, encontra-se um dos lugares mais quentes já registrados na Terra, o Vale da Morte. Esta vasta bacia desértica se estende por mais de 13 mil quilômetros quadrados de terra árida. Cercado por altas montanhas, o vale aprisiona o calor como um enorme forno natural. Em 1913, as temperaturas aqui atingiram 56,7 graus Celsius, a mais alta já registrada na Terra. Durante os meses de verão, o solo pode aquecer até quase 90 graus Celsius. Com temperaturas tão extremas, o corpo humano pode perder quantidades perigosas de água em poucos minutos. Veículos frequentemente superaquecem e falham sob o sol implacável do deserto. Se alguém ficar preso aqui sem água suficiente, a sobrevivência pode rapidamente se tornar impossível. Apesar das condições brutais,
O Vale da Morte continua sendo um dos parques nacionais mais visitados dos Estados Unidos. Visitantes vêm para contemplar a beleza surreal de dunas intermináveis, salinas e pôres do sol brilhantes no deserto. Mas por trás de sua beleza, o Vale da Morte lembra constantemente que os extremos da natureza exigem respeito. Avançando para o próximo lugar, escondido sob o vasto Oceano Pacífico, está o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. A fossa se estende por mais de 2.500 quilômetros ao longo do fundo oceânico. Em seu ponto mais profundo, conhecido como Challenger Deep, o oceano desce quase mil metros. Isso é mais profundo do que a altura do Monte Everest. Nessas profundidades, a pressão excede 1000 vezes a pressão ao nível do mar. Uma pressão tão imensa esmagaria instantaneamente um ser humano sem proteção. As temperaturas permanecem pouco acima do ponto de congelamento, enquanto a escuridão é absoluta. Apesar dessas condições extremas, formas de vida estranhas ainda sobrevivem aqui. Algumas delas brilham com luz bioluminescente na escuridão infinita. Mesmo hoje, os humanos exploraram apenas uma pequena parte deste abismo. A Fossa das Marianas continua sendo uma das últimas grandes fronteiras do nosso planeta. Circundando o Oceano Pacífico, encontra-se uma vasta cadeia de vulcões e falhas, conhecida como o Círculo de Fogo do Pacífico. Este imenso arco se estende por mais de 4.000 quilômetros ao longo das bordas da placa tectônica do Pacífico. Ao longo dessa fronteira, encontram-se mais de 75% dos vulcões ativos do mundo. Quase 90% de todos os terremotos do planeta ocorrem nesta região. Poderosas placas tectônicas colidem sob o oceano, acumulando enormes quantidades de energia. Quando essa energia é liberada de repente, pode provocar terremotos capazes de sacudir continentes inteiros. Terremotos submarinos também podem gerar tsunamis que atravessam o oceano na velocidade de um avião. Essas ondas podem viajar milhares de quilômetros antes de atingir costas distantes com força devastadora. Muitas das erupções e terremotos mais famosos da história ocorreram nesta região instável. Países como Japão, Indonésia, Chile e Estados Unidos estão diretamente sobre essa fronteira geológica. O Círculo de Fogo do Pacífico nos lembra que, sob a superfície aparentemente calma do oceano, a Terra nunca para de se mover. Na foz do rio Ganges encontram-se os Sundarbans, a maior floresta de manguezais do planeta. Este vasto labirinto de rios, ilhas e áreas alagadas se estende por quase 10.000 quilômetros quadrados de terra e água em constante mudança. A floresta muda constantemente de forma,
à medida que as marés sobem e descem por centenas de canais sinuosos. Escondido nesta paisagem vive um dos predadores mais temidos da Ásia, o tigre de Bengala. Diferente de outros tigres, essa população se adaptou a nadar e caçar em manguezais inundados. Todos os anos, pescadores e coletores de mel arriscam suas vidas ao entrar na floresta. Em algumas aldeias, as pessoas usam máscaras na parte de trás da cabeça para confundir predadores. Mas os tigres não são o único perigo nessas águas. Crocodilos de água salgada, cobras venenosas e fortes correntes tornam a sobrevivência extremamente difícil. Ainda assim, milhões de pessoas dependem desse ambiente para sua vida diária. Nos Sundarbans, a natureza ainda governa e os humanos sobrevivem apenas respeitando seu poder. Deixando para trás os manguezais dos Sundarbans, nossa jornada chega a uma das demonstrações mais poderosas de água e gravidade na Terra. Na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, encontram-se as Cataratas Vitória, uma das maiores e mais impressionantes do mundo. A cachoeira se estende por quase 1.700 metros ao longo do rio Zambeze, formando uma parede contínua de água. Em seu ponto mais alto, a água despenca mais de 100 metros em um estreito desfiladeiro de basalto. Durante a temporada de cheia, mais de 500 milhões de litros de água caem a cada minuto. Os habitantes locais a chamam de Mosi ou Atúnia, que significa a fumaça que troveja. Ao estar ali, você pode sentir o chão vibrar sob seus pés, enquanto o som da água ecoa pelo cânion. A névoa da água sobe centenas de metros no ar, às vezes visível a quase 50 quilômetros de distância. A poucos metros da borda, existe uma piscina natural chamada Devil's Pool, onde visitantes podem nadar perigosamente perto da queda. Estando ali com o rio correndo ao seu lado, é impossível não pensar em quão fina é a linha entre emoção e desastre. Ao longo dos séculos, exploradores, missionários e viajantes ficaram impressionados com a força avassaladora da natureza. As Cataratas Vitória nos lembram que até os lugares mais belos da Terra podem ser também os mais perigosos. Muito além das últimas cidades do Hemisfério Sul, existe um continente tão remoto e hostil que até os exploradores mais experientes o enfrentam com cautela. No extremo mais ao sul da Terra está a Antártida, o continente mais frio, seco e isolado do planeta. Quase 98% de sua superfície está coberto por uma camada de gelo que em alguns pontos ultrapassa 4 quilômetros de espessura, tornando-a a maior reserva de água doce do planeta.
As temperaturas podem cair abaixo de menos 80 graus Celsius, mais frias do que qualquer assentamento humano permanente no planeta. Fortes ventos catabáticos descem do planalto polar a velocidades superiores a 200 km por hora, fortes o suficiente para empurrar veículos e pessoas sobre o gelo. Durante o longo inverno polar, o Sol desaparece completamente por meses, deixando o continente mergulhado na escuridão, iluminada apenas pela luz da Lua e pelas auroras. Ainda assim, mesmo neste deserto congelado, a vida sobrevive, desde grandes colônias de pinguins imperadores até focas que caçam sob o gelo marinho à deriva. Os primeiros exploradores que chegaram a este continente no século XIX o descreveram como um lugar onde o silêncio era quase esmagador. Estando aqui hoje, você começa a entender o que eles queriam dizer, pois o horizonte se estende infinitamente em todas as direções, sem uma única árvore ou cidade à vista. O gelo sob seus pés pode parecer sólido, mas as geleiras se movem constantemente, rachando e se deslocando, enquanto forças enormes transformam o continente ano após ano. Hoje, cientistas estudam a Antártida não apenas para entender a história climática da Terra, mas também para prever o futuro do aumento do nível do mar no mundo. A Antártida nos lembra que alguns dos lugares mais belos do nosso planeta também são os ambientes mais extremos que os humanos já enfrentarão. No alto da vasta natureza selvagem da Ásia Central, ergue-se uma montanha tão perigosa que escaladores de todo o mundo pronunciam seu nome com uma mistura de respeito e medo. Trata-se do K2, a segunda montanha mais alta da Terra, elevando-se a 811 metros acima do nível do mar, na fronteira entre o Paquistão e a China. Apesar de ser ligeiramente mais baixo que o Everest, o K2 é considerado muito mais perigoso devido ao seu clima extremo e terreno altamente técnico. A montanha se ergue da Cordilheira do Karakoram como uma pirâmide de rocha e gelo, com encostas tão íngremes que avalanches ocorrem quase constantemente. As temperaturas perto do cume podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius, enquanto ventos com força de furacão atingem as cristas. Escaladores devem atravessar obstáculos mortais como o bottleneck, um estreito corredor de gelo sob enormes seracs que podem colapsar sem aviso. Historicamente, quase um em cada 4 escaladores que tentaram subir o K2 perdeu a vida, dando à montanha uma das maiores taxas de mortalidade do montanhismo. Ao estar nessas encostas, cada respiração parece pesada, enquanto o ar rarefeito força o corpo a lutar por oxigênio. A subida até o cume pode levar semanas de progresso lento através de geleiras, paredes verticais de gelo e cristas afiadas. Tempestades repentinas podem prender escaladores em encostas expostas, onde o resgate é quase impossível. Até os montanhistas mais experientes descrevem o K2 como o teste definitivo da resistência e determinação humanas. Aqui, na beira do céu, você percebe que montanhas como o K2 não são conquistadas pelos humanos, elas apenas permitem que alguns sobrevivam à escalada.
Ao longo do Equador, estende-se uma floresta tão vasta e misteriosa que até hoje grandes partes permanecem inexploradas pelos humanos. Trata-se da floresta amazônica, a maior floresta tropical da Terra, cobrindo mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados na América do Sul. A floresta se estende por 9 países e produz cerca de 20% do oxigênio gerado pelas florestas do planeta. Cientistas estimam que mais de 10% de todas as espécies conhecidas na Terra vivem neste imenso labirinto verde. Sob a densa copa da floresta vivem onças, anacondas gigantes, enguias elétricas e milhares de insetos ainda não estudados. O próprio rio Amazonas se estende por mais de 6.400 quilômetros, sendo um dos mais longos e poderosos do mundo. Em suas águas nadam piranhas, botos e enormes peixes arapaima, que podem ultrapassar 3 metros de comprimento. Comunidades indígenas vivem aqui há milhares de anos, aprendendo a sobreviver em um ambiente que, para estrangeiros, parece impossível de navegar. Quando você entra na floresta, o ar parece pesado pela umidade e cada som parece vir de algo escondido. Um único passo errado pode fazer viajantes se perderem em um labirinto de árvores onde a luz mal chega ao chão. Durante séculos, exploradores descreveram a Amazônia como um paraíso de vida e, ao mesmo tempo, um dos ambientes mais perigosos do planeta. Porque em uma floresta tão vasta, você rapidamente percebe que os humanos não dominam a natureza, mas são apenas visitantes de passagem. No extremo sul da América do Sul existe uma terra onde o vento, o gelo e as montanhas moldam uma das paisagens mais selvagens da Terra. Esta região é chamada Patagônia, uma vasta natureza compartilhada pela Argentina e pelo Chile, que se estende por mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Aqui, os Andes colidem com os ventos gelados do Oceano Austral, criando algumas das condições climáticas mais severas do continente. Fortes tempestades atravessam as planícies, com ventos que frequentemente ultrapassam 120 km por hora. Geleiras que descem dos Andes formam enormes rios de gelo, como o famoso glaciar Perito Moreno. Enormes paredes de gelo desabam em lagos turquesa, com explosões que ecoam nos vales como trovões distantes. Durante séculos, exploradores e marinheiros temeram esta região, considerando-a um dos ambientes mais imprevisíveis do mundo. Mesmo hoje, escalar as torres de granito de Torres del Paine exige habilidade, resistência e profundo respeito pelo clima de montanha. Quando você está nas planícies abertas, o vento pode parecer tão forte que atravessa seu corpo. As distâncias aqui são imensas e viajantes podem dirigir por horas sem ver uma única cidade ou sinal de estrada. No entanto, neste ambiente hostil, a vida selvagem continua prosperando, desde guanacos e condores até o esquivo puma dos Andes. A Patagônia nos lembra que os lugares mais remotos da Terra
São também aqueles onde a natureza ainda governa sem concessões. Entre duas nações da América do Norte, existe uma cachoeira tão poderosa que seu rugido pode ser ouvido muito antes de ser vista. Trata-se das Cataratas do Niágara, uma das mais famosas do mundo, localizada na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. As cataratas são formadas por 3 quedas d'água: Horseshoe Falls, American Falls e Bridal Veil Falls, que juntas formam um dos sistemas de água mais poderosos do planeta. A cada segundo, mais de 3.000 toneladas de água despencam, enquanto o rio Niágara flui do Lago Erie para o Lago Ontário. Nos últimos 12.000 anos, a cachoeira recuou lentamente ao erodir as camadas de rocha deixadas pela última era do gelo. Hoje, as cataratas atraem mais de 30 milhões de visitantes por ano, tornando-se uma das atrações naturais mais visitadas do planeta. Mas além de sua beleza, as cataratas do Niágara também foram palco de inúmeros atos arriscados e tentativas perigosas de desafiar seu poder. Em 1901, uma professora chamada Annie Edson Taylor tornou-se a primeira pessoa a sobreviver ao descer pelas cataratas dentro de um barril. Ao estar perto da borda hoje, você pode sentir o chão tremer sob seus pés, enquanto a força interminável da água atinge o rio abaixo. As correntes giratórias na base criam poderosos redemoinhos, capazes de puxar objetos para as profundezas. Mesmo os nadadores mais experientes teriam dificuldade para sobreviver em águas com força tão imparável. As cataratas do Niágara nos lembram que, às vezes, os lugares mais famosos do mundo também são aqueles onde a natureza revela sua força mais pura. No ponto mais ao norte do nosso planeta, existe um oceano congelado onde o gelo, a escuridão e o frio extremo criam um dos ambientes mais severos da Terra. Trata-se do Oceano Ártico, o menor e mais raso dos oceanos do mundo, mas também um dos mais perigosos para a exploração humana. Com cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, o Ártico permanece congelado durante grande parte do ano sob gelo marinho em movimento. No inverno, as temperaturas podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius, enquanto fortes ventos polares percorrem o mar congelado. Durante a noite polar, o sol desaparece por meses, deixando o Ártico em quase total escuridão. No entanto, mesmo neste mundo congelado, a vida continua enquanto ursos polares percorrem o gelo em busca de focas sob a superfície congelada. Esses ursos são os maiores predadores terrestres do planeta, com alguns machos pesando mais de 700 quilos. Durante séculos, exploradores tentaram atravessar este oceano congelado em busca da lendária passagem do Noroeste. Muitos navios ficaram presos no gelo em movimento, onde as tripulações às vezes esperavam meses para serem libertadas. Ao estar sobre o gelo hoje, você percebe que o solo sob seus pés não é terra firme, mas uma camada de oceano congelado em movimento.
O gelo pode se romper sem aviso, abrindo canais escuros de água congelante abaixo. No Oceano Ártico, o silêncio, o frio e a imensidão do gelo nos lembram o quão frágil pode ser a sobrevivência humana diante da natureza. Através das ilhas vulcânicas espalhadas do leste da Indonésia, estende-se uma paisagem remota onde antigos predadores ainda dominam a Terra como há milhões de anos. Trata-se da ilha de Komodo, parte do Parque Nacional de Komodo, lar do lendário dragão de Komodo, o maior lagarto do mundo. Machos adultos podem ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos, tornando-se os principais predadores dessas ilhas. Cientistas acreditam que o dragão de Komodo evoluiu de grandes lagartos monitor que viviam na Ásia há milhões de anos. Sua estratégia de caça baseia-se na paciência e precisão, esperando silenciosamente antes de lançar um ataque repentino contra cervos ou javalis. O que os torna especialmente perigosos é a combinação de mandíbulas poderosas, dentes serrilhados e veneno que enfraquece a presa após uma única mordida. Após a mordida, muitos animais entram em colapso devido à perda de sangue e infecção em questão de horas ou dias. Durante séculos, comunidades locais de Flores e ilhas vizinhas conviveram com esses répteis, respeitando seu perigo e seu papel na natureza. Hoje, guardas florestais guiam cuidadosamente visitantes pela savana seca, pois até um único dragão pode se mover mais rápido do que se imagina. Ao caminhar por essas paisagens, o silêncio da pradaria pode ser inquietante, como se algo antigo pudesse surgir dos arbustos a qualquer momento. O Parque Nacional de Komodo foi estabelecido em 1980 para proteger essas criaturas e o ecossistema frágil ao seu redor. No entanto, ao estar aqui, você percebe que, apesar da proteção moderna, essas ilhas ainda pertencem aos antigos dragões que as dominam. De desertos escaldantes e vulcões antigos a oceanos congelados e selvas indomáveis, atravessamos alguns dos lugares mais perigosos da Terra. Cada um desses lugares nos lembra que a Terra não é um mundo tranquilo, mas um planeta vivo moldado por forças imensas. Vulcões respiram sob as montanhas, oceanos escondem profundezas insondáveis e desertos testam os limites da sobrevivência humana. No entanto, apesar do perigo, as pessoas continuam explorando, movidas pela curiosidade, coragem e desejo de compreender o nosso mundo. Ao estar na borda desses lugares, você começa a perceber o quão pequenos somos diante das forças da natureza. E se esta jornada mostrou o quão extraordinário é o nosso planeta, reserve um momento para se inscrever e continuar explorando conosco. Ainda restam inúmeros lugares para descobrir e muitas histórias escondidas ao redor do planeta. Então conte nos comentários qual lugar mais te surpreendeu e para onde nossa próxima jornada deve nos levar.